Estamos ao vivo, boa noite. Daqui a pouquinho vamos começar a live falando sobre pai e mãe, gente, no sistema familiar. Espera mais um pouquinho para o pessoal entrar. Boa noite. Boa noite quem está chegando agora. Daqui a pouquinho vou receber a Maria Vitória. Ó, a Maria Vitória já entrou. Então já vamos fazer o convite. Já fazendo o convite para minha convidada de hoje. Deu certo, Maria? Deixa eu dar uma olhada aqui na conexão com a internet. Oi! E aí, recebeu o convite, Maria? Ah, tá. Então tá bom. Então vamos esperar o convite. Vamos ver. Aceitar. Vamos lá. Que aqui é assim, né, amores? Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Acho que. Aqui diz que você não pôde participar. Deixa eu tentar te convidar de novo. Convidar. Ó, eu te mandei o convite de novo, Maria. Dá uma olhada. E eu aceitei a solicitação que você me pediu também. Boa noite, pessoal que está entrando. Dá uma olhada para ver se você recebeu. Vamos lá. Oi, boa noite. A Nani do salão. Nani Melo, boa noite. Seja bem-vinda, Nani. Vamos ver. Tem a Aldete Sermiani também que entrou. O New Delivery Oficial. Então, beleza, Maria. A Maria vai sair e entra novamente. Daqui a pouquinho a gente já vai chamar ela de novo. Boa noite às pessoas que estão entrando. Daqui a pouquinho a gente vai começar uma live falando sobre o sistema familiar, principalmente essa questão do pai e da mãe, né? Como é importante toda a movimentação que existe por trás da nossa vida em relação aos pais, né? Os nossos pais, eles têm um papel fundamental na nossa vida, não só na questão, né, que são nossos pais, que a gente cresce com eles, na questão da educação, mas também sistemicamente. Isso tudo a gente vai conversar hoje com a consteladora familiar, que é a Maria Vitória, e a gente vai poder passar mais informações, compartilhar, então, as experiências, vai ser muito bacana. Deixa eu enviar, então, o convite para ela novamente. Peraí. Vamos ver se agora vai dar certo. Ó, já te convidei, Maria. Vê se você recebeu. Ai, agora sim! Eba! Oba, deu certo. Peraí, aí, tá Tava me te vendo falando, né? bem? Quem sabe faz ao vivo, né? Live é improviso, né? É isso aí. E aí, tudo bem? Tudo certo? Boa noite. Boa noite a todos, todos e todas, todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Fiquei feliz que você recebeu o meu convite. Foi meio na troca de datas e tal, mas enfim, acho que tudo sempre acontece quando tem que acontecer, né? A Sim, gente vai se encaixando nos movimentos e vai dando certo. a hora que é para ser, tudo É, converge, né? tudo converge. É verdade. Mas, Maria, eu queria que você se apresentasse,
para as pessoas que não te conhecem, que estão aqui, são os meus seguidores, né? Para que alguém que não te conheça, contasse um pouquinho da tua história, né? Nessa questão do sistema familiar, para depois a gente entrar no nosso assunto e continuar. Na verdade, entrar no assunto não, né? Porque falar da nossa vida já é falar do sistema familiar, né? Sim. A gente já vive esse assunto, não tem como, né? Não tem como separar. Então, quero agradecer pelo convite, me sinto honrada, principalmente pela conexão que a gente teve aí nos últimos tempos. Então, é baseado aí numa confiança mesmo, né? Que temos uma na outra, porque, enfim, é uma exposição, né? E quando a gente decide escolher alguém para expor, seja você estando agora no meu perfil, eu estando no seu perfil, essa troca tem que ser com pessoa que a gente confia, né? E que a gente acredita no servir uma da outra. Então, me sinto lisonjeada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu me chamo Maria Vitória, sou filha de Odair Batista Franco, Selma Alves de Matos. Vamos então encurtar aí, resumir, né? Como eu cheguei nessa caminhada sistêmica. Eu sou bacharel em Direito e foi ali nos finalmente da faculdade que eu descobri que, na verdade, o sistêmico, ele também está no judiciário, né? Então, ali foi a minha primeira identificação com... até o meu primeiro contato com a constelação familiar. Foi ali onde eu comecei as minhas formações, realmente em direito sistêmico, porque o litígio no direito não era algo em que eu era familiarizada, não era algo que eu me identificava. E daí a gente vê o sistêmico como o que é algo pacificador, né? Algo conciliatório, algo que traz, na verdade, que transpõe esses limites aí daquilo, né? Que a gente vê o processo como o iceberg, né? A cereja do bolo. Então, o sistêmico ele vem justamente para trazer a gente para a alma da questão e do negócio, né? E foi exatamente isso que eu fui me identificando. Uma abordagem que não fosse litigiosa, que não fosse conflitante, que não fosse... até a parte... É engraçado que quando a gente se coloca nesse movimento de fazer faculdade, de ir para a vida na profissão, o quanto isso conta também da nossa história, né? Então, o quanto ir para o direito, o quanto também eu estava a serviço do meu sistema. Então, sempre que eu venho contar sobre a minha caminhada dentro da constelação familiar, não tem como ignorar ou então não mencionar essa formação em direito, porque foi ela que abriu os caminhos para mim, ela quem abriu as portas e me mostrou que era esse, na verdade, o caminho que eu gostaria de seguir, da pacificação. Então, a partir de lá, foi em 2018, eu comecei minha caminhada dentro do sistêmico, que a gente chama, né? Dentro das constelações. Porque, na verdade, a constelação familiar é a técnica, né? É a abordagem terapêutica. Mas isso que a gente vive quando começa a estudar mesmo, você tem a formação, é a postura sistêmica, né? Não precisa necessariamente atuar como consteladora familiar, mas dentro da tua área você traz essa postura, você traz esse embasamento sistêmico, essa vivência, essa filosofia e assim permeia a tua vida, né? E eu acho que é isso. Hoje em dia eu atuo então como consteladora sistêmica familiar. Nessa parte eu faço atendimentos individuais, em grupo, enfim. Mas é isso, foi assim que eu comecei essa minha caminhada. Eu acho que a gente sempre começa, a gente procura muito isso quando a gente está num momento de dor, né? Eu acho que não, claro, nem todo mundo, às vezes por uma curiosidade, você até pode descobrir quando você vai junto com alguém, enfim, mas sempre num sentimento que a gente está numa busca de algo, né? Uhum. Aconteceu comigo há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, e aí que eu busquei a formação, quando estava num momento muito difícil da minha vida. E aí eu fiz a formação de 1 ano e meio na constelação familiar. E aí, a partir daquele momento, eu comecei, como você falou antes, eu comecei a viver num sistema familiar. Nesse sistema em que a gente vive, que não é só, como você falou, a técnica, mas é viver isso dia a dia. As coisas que a gente vai aprendendo, né? E às vezes, pequenos detalhes da nossa vida, mas que
você começa a ter um olhar diferente. Só para quem não tem muita noção do que a gente está falando, um exemplo que a gente pode citar do que acontece, né? Ah, por exemplo, você está num dia difícil da tua vida. Se você se deixar levar pela primeira coisa que acontece no primeiro momento do teu dia, você vai ficar com raiva, vai ficar com ódio, vai ficar com sentimento pesado, de que é um dia que você não devia ter saído de casa, você tá mal e tal. E quando você começa a entender um pouco o autoconhecimento e essa base toda, você começa a entender que algumas coisas que você tá passando são consequências e são movimentos da sua própria vida, são as escolhas que você faz, as consequências. E aí você começa a decidir, né? Como eu quero levar isso? Né? Como um dia pesado, um dia horrível, um dia triste, um dia péssimo, ou como algo que é um aprendizado, né? Que eu vou me permitir sentir, mas que eu não vou carregar isso, porque no dia seguinte é um outro dia. Então, pequenos detalhes que a gente começa a colocar na nossa vida como viver como um ingrediente, né, diferente do teu dia e que você começa a transformar para se tornar um dia mais leve, uma questão mais leve da tua vida. Então, para mim foi muito isso. Eu sou muito grata a oportunidade que eu tive de fazer essa formação e sempre fico muito feliz em compartilhar esse conhecimento e trocar ideias com pessoas que estão também, que têm essa mesma visão. E o quanto isso é importante, o quanto a gente pode ajudar a transformar a vida das outras pessoas nas nossas áreas, né? E essa postura sistêmica, além disso, né, além de a gente conseguir olhar sob essa ótica de que não existe acaso, né, de que está tudo a serviço da nossa vida, daquilo que a gente precisa realmente fazer e empreitar nessa vida, né? Mas, além disso, é também olhar para as 3 leis do amor, né? Para as ordens do amor do Bert Hellinger e trazer, então, essa compreensão para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente... né? Porque, claro, a gente vem... Não tem como falar sem falar no seio familiar, que é a primeira coisa, nosso primeiro contato, nosso primeiro despertar, aquilo que a gente vem aqui, nosso primeiro meio é o nosso sistema familiar. Então, trazer todas as 3 leis do amor, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio, para a nossa vida. Compreender as nossas relações ou as disfunções das nossas relações permeadas por essas leis. Porque é básico, né? É básico. As pessoas, elas vivem isso, talvez elas não tenham o conhecimento técnico ou não entendem, mas elas vivem isso. Então, quando algo está desequilibrado, descompensado, há desconforto. Quando a gente está fora do nosso lugar, há desconforto. Quando a gente se sente excluído, há desconforto. Então, as pessoas, elas já vivem isso, né? Vamos dar um exemplo prático, Maria, para as pessoas entenderem, que eu sei que às vezes falar de constelação familiar assim, é vasto, né? Porque é um assunto que a gente... existe tanta coisa na base até chegar ao movimento da constelação. Mas vamos dar um exemplo assim. Por exemplo, vamos falar, já que nosso foco é o pai e a mãe, né? A pessoa fala assim, mas eu não conheci o meu pai, né? Meu pai, sei lá, foi embora, ou não ficou com a minha mãe, ou ele faleceu, ou enfim. Eu só fui criada pela minha mãe. Então, eu não tive contato com meu pai. Mas só para a gente entender, então, nesse movimento sistêmico, né? Não importa se o pai não tá mais, se você não cresceu com ele, ou enfim. Você vai carregar na tua vida todo esse sistema, todas essas características familiares e o que vem junto para a tua vida. De uma maneira geral, mesmo que você não tenha convivido com ele, mesmo que você não tenha o contato dele. Isso, porque o que acontece, né? A gente escuta as pessoas falarem, eu não tive pai, eu não tenho pai, né? De um pai que às vezes se ausentou, que não pôde estar presente, um pai que faleceu, mas só que não adianta. Biologicamente, nós já somos 50% pai e 50% mãe. Porque a gente só existe por conta do amor deles que deu certo. Seja por uma noite, mas esse encontro aconteceu e esse amor deu certo, nem que tenha sido naquele momento. Houve um êxito nesse amor. Então, não tem como a gente fazer esse movimento, né? Ou usar esse termo de não ter pai. Todo mundo tem pai. Se uma pessoa ela não tem pai ou se uma pessoa não tem mãe, então ela nem estaria aqui. É o básico. Então, se a gente consegue identificar isso biologicamente, imagina esse corpo
que ele é o porta-voz, é ele quem, na verdade, sustenta a nossa alma. Imagina as questões da nossa alma que fazem que gritam para que esse pai tenha um lugar também, né? Então é aí que a gente começa a sentir o que eu estava falando, essas percepções que a gente teve, por exemplo, do pertencimento. Nós pertencemos ao nosso sistema familiar. Então agora a gente pode trazer esse exemplo prático. O que acontece quando eu digo que eu não tenho pai? Eu estou excluindo esse pai. Né? Eu estou dizendo internamente. E o que acontece quando eu excluo esse pai? 50% do que eu sou, eu também estou excluindo. Com todas as características físicas e emocionais que eu carrego desse pai, são presentes. Elas falam por si só. Então, a partir do momento que eu digo eu não tive pai, eu estou excluindo a presença desse pai da minha vida. E eu não estou dizendo... E aí, quando a gente fala isso, eu acho que existe muito estigma, né? Ou então existe como se a gente... O estigma realmente de que a gente romantize, né? E não é esse o caso. Porque a gente não vem falar sobre afeto, o que seria fantástico, né? Permear essas relações a partir, claro, de questões também afetuosas, mas a gente sabe que no mundo ideal que no mundo ideal seria assim, mas no mundo real a vida ela tá acontecendo e os desamores e as questões elas vão acontecendo também, as dores, né? Só que apesar disso, o peso de excluir alguém é sentido, e é sentido por todos no sistema. Então, quando eu excluo meu pai, eu excluo aquela parte de mim que também coexiste a partir do meu pai, né? Então, esse é o primeiro exemplo aí que a gente já pode dar sobre o pertencimento, que é a premissa básica de que todos pertencem, todos fazem parte, todos possuem um lugar no sistema familiar. Quando a gente vai para uma... Pode falar. Não, ia dizer, é legal a gente só deixar claro justamente essa questão, né, Maria? A gente não está aqui dizendo que a sua dor, diminuindo a sua dor, ou falando que você é obrigada a gostar do seu pai, não é esse sentido. A gente está falando, como você falou antes, a gente está falando de algo que, inclusive, é inconsciente o movimento, né? Não é algo que eu quero gostar ou não gostar, ou quero aceitar ou não aceitar. É um movimento muito inconsciente. Quando a gente vai entendendo aos poucos o sistema familiar e a terapia em si, a psicoterapia, a gente vai entendendo que uma coisa é o que eu falo e outra coisa é o que eu sinto, né? E o que eu sinto de verdade. Então, não adianta eu falar algo que não é real, porque ele não vai funcionar. É como a gente fala, quando eu faço um planejamento de algo que eu quero, mas que eu faço aquele planejamento assim, ó, se der eu faço. Né? É algo que não vai fazer efeito dentro de mim, porque não é real. Então, deixando claro que esse é o nosso movimento, é falar sobre o que traz o inconsciente a partir desse movimento que você faz, e não o que você... não assim, que as pessoas, né, tem gente que teve problemas com o pai, ou que tem dores até hoje, ou que não fala, ou que tem brigas, mas a gente não está entrando no mérito e nem desmerecendo as dores, mas falando como funciona no inconsciente a questão do pai e da mãe, né, e do que a gente sente em relação a eles, do que a gente realmente tem dentro do nosso coração. E também porque quando a gente olha para o inconsciente, 95% das nossas ações são regidas por esse inconsciente. Então, por isso que é interessante trazer e pontuar que quando a gente fala sobre essa exclusão ou sobre esse lugar que a gente tem que dar para o nosso pai, para nossa mãe, enfim, não é sobre a parte afetuosa. Por isso que eu estou dizendo, não é da boca para fora. Não, é daquilo, minha essência, que eu sou e que eu preciso ser e que eu preciso validar dentro de mim para que eu seja quem eu sou, para que eu seja uma profissional, para que eu seja uma companheira, para que eu exista aqui, eu preciso reconhecer a presença do meu pai e a presença da minha mãe em mim, né? Porque senão, entende? Que daí a gente vai para esse lugar até quase do óbvio, né? Se a gente conseguir visualizar o biológico, né? Aquilo que nós somos depende de termos um pai e uma mãe, né? Esse 50% dos valores que a gente tem, de tudo que a gente tem, é a questão do honrar, né? A gente não está aqui para julgar. Se a gente não está aqui para julgar as pessoas,
Quem dirá nossos pais, né? E isso é uma coisa que é difícil a gente entender que eles são maiores e que por mais que às vezes a gente pense assim, mas eles estão errados, mas eu não quero fazer o que eles me dizem, entender que eu não preciso fazer o que eles me dizem, né? Eu mesmo não é uma, eu tenho a minha vida. Eu posso ouvir os conselhos dos meus pais e eu sempre vou agradecer. Mas não necessariamente eu preciso fazer o que eles me dizem, mas sempre no movimento do respeito, né? E isso é difícil, até a gente compreender a importância e do que isso reflete na nossa vida, a gente fica naquela briga, naquele embate, aquela briga. E essa briga inconscientemente, ela é muito tóxica e ela é muito prejudicial para a gente. Porque é como se fosse uma disputa ou como se fosse um desrespeito onde a minha vida se trava. E te coloca num lugar de arrogância, em que você se sente maior que os teus pais, ou que você se sente até igual, né? Ali num lugar em que você pode ir para o embate com ele, que vai ter equivalência, com eles que vai ter equivalência, mas a gente vai perdendo a força, a gente não percebe que, na verdade, não é uma questão desse conflito. Primeiro, enquanto a gente está debaixo do teto dos nossos pais, a gente tem que, sim, respeitar as regras da casa, essa é a verdade. E é assim quando a gente vai na casa de uma visita, né, de um amigo, a gente não respeita as regras da casa, sim, a gente segue o tom que é dado naquela dinâmica. No nosso lar é assim também. Agora você falou precisamente que quando eu sou adulta e eu estou nesse lugar em que eu tenho o meu próprio, né, eu vou começando a criar o meu novo sistema familiar, digamos assim, né? Com meu companheiro, enfim, tenho filhos, tenho a minha casa. Eu posso ir até os meus pais, consultá-los, ou às vezes nem consultá-los. A gente sabe que tem pais que também, às vezes, tentam intervir de alguma forma, né? Mas nesse caso, principalmente, não adianta ficar. Eu tenho uma amiga que mora fora do país, inclusive, e que ela fala, meu Deus, a dor da vida dela é que a mãe dela mora aqui no Paraná e se mete na vida dela. Eu penso, mas não tá tão longe, né? Não precisa. Mas a influência da opinião, né? Que tem um peso grande, né? E isso, a gente vê muitas pessoas, eu vejo algumas situações em que justamente existe o maior descolar, o maior desprender da pessoa é ela sair de casa. Porque muitas vezes ela é sozinha e ela é mais velha, então ela insiste com aquele movimento que eu tenho que ficar, que eu tenho que ficar, que eu tenho que ficar. Mas a gente precisa olhar para a vida. Não é que eu vou abandonar meus pais, mas será que o movimento que eu estou virada nessa vida, será que eu estou virada para eles? E estar virada para eles não é estar virada para a vida. É justamente o contrário, né? A gente traz a nossa vida. Então, por isso que muitas vezes as pessoas elas ficam travadas na vida delas, por mais que elas tenham potencial, por mais que elas tenham vontade de sair, mas elas não têm força suficiente. Mas né, é a pergunta, para onde elas estão olhando? Será que elas se sentem culpadas por sair de casa? Né? Será que elas se sentem culpadas por não fazer o que o pai e a mãe quer? Então, para a gente entender que respeito e você gostar dos teus pais não é a mesma coisa que eu vou fazer tudo o que eles querem. E é difícil entender, principalmente quem está emocionalmente, às vezes, desestruturado, e a mãe, né, dentro da sua realidade, o pai acha que, eu preciso cuidar da vida do meu filho, porque se eu não cuidar, ele não vai dar nada, ele não vai dar certo. E olha o peso e, às vezes, como essa mãe, ela, por mais que ela tenha intenções boas e ela não é consciente em relação a isso, ela trava a vida do filho. E o quanto essa intenção, na verdade, às vezes ela... Porque daí a gente pode usar várias vezes essa intenção em vários termos. Antes, quando você falou, né? Qual que é a minha intenção? Não é só falar, mas sim, qual que é a minha postura, a minha intenção diante daquilo que... E como eu vivo com isso? Quando eu digo que meus pais fazem parte de mim. Não é só falar, mas qual é a minha postura? E agora essa intenção no lugar de ajudar, o quanto isso pode ser prejudicial, né? O quanto isso pode ser, pode limitar, porque é isso, né? A verdade é que enquanto adultos a gente tem que percorrer esse caminho do autoconhecimento e entender que os nossos pais vão continuar sendo, provavelmente, muitas vezes, eles vão continuar com esse olhar, com essa postura,
né? Apesar de que eles também, a vida inteira, a gente tem a vida inteira para se desenvolver, mas são gerações diferentes, muitas vezes, referências diferentes, mas que nós, que estamos aqui nessa live, escutando isso que a gente está falando agora, qual que é a minha postura, então, a minha enquanto filha adulta, diante, então, dessa proximidade do meu pai? Beleza, meu pai e minha mãe tentam me manter ali próximos, eles tentam controlar a minha vida, mas qual que é a minha postura diante disso? O que eu posso fazer é aquilo que me compete, o que eu posso transformar é aquilo que me compete. Talvez dar um passinho para trás, talvez ou sempre ouvir com amorosidade, com respeito, mas dizer tudo bem, eu respeito a tua opinião, eu respeito que isso seja, mas a minha decisão vai ser essa. O quanto a gente vai para esse lugar de grandeza, o quanto a gente adultece quando a gente se posiciona, mas com respeito e não no lugar do embate, né? E antes você falou também sobre o julgamento, sabe? Nenhum julgamento, ninguém que julga pode ajudar, essa é a verdade, porque a gente está num lugar, quando a gente julga, a gente está num lugar de arrogância, de superioridade, Sente né? maior. Imagina com relação aos nossos pais, sabe? A gente tem que olhar para os nossos pais e compreender que eles são pessoas, seres humanos. Enquanto seres humanos, nós somos imperfeitos, sabe? E eu acredito que você, principalmente enquanto mãe, consegue dizer agora com mais propriedade ainda o quanto é leve poder olhar para os teus pais enquanto imperfeitos, porque isso te dá o direito de ser imperfeita também. Enquanto entender mãe. que eles sempre vão fazer o melhor que eles podem, apesar de que de talvez situações mais difíceis, né? Mas é aquilo que eles podem ser naquele momento, é aquilo que eles podem te dar naquele momento, é aquilo que eles podem te oferecer naquele momento. É claro que é difícil até a gente ter essa compreensão, né? Porque aí tem a história de que, às vezes, os pais que se separam, ou assim, às vezes, algumas decisões que são tomadas muito pensando neles em vez dos filhos, mas isso tudo são questões deles, né? Questão dos pais. É uma coisa que a gente tem que aprender a respeitar e que demora muito tempo para entender. Mas, resumindo essa questão, a importância que eu digo, Maria, é da gente entender que os embates, né? E todas essas questões que a gente falou até agora, elas sempre vão prejudicar a nossa vida, né? Se a gente pensar no sistema, muitas questões que a gente tem da nossa vida que são vazios, que às vezes a gente não consegue se posicionar no mercado de trabalho, que às vezes a gente não consegue ganhar dinheiro, são sim relacionadas a esses movimentos. Aí a pessoa fala, não, Karina, mas não tem nada a ver, vocês estão viajando, né? Meu pai e minha mãe não tem nada a ver com isso. E é difícil até a gente entender, porque até é uma questão de consciência, né? Mas como isso é intenso. Alguns exemplos bem práticos também. O masculino. Como nós enxergamos o masculino? O primeiro movimento da vida que a gente tem é o pai, que é o nosso herói, que a gente, né, está junto com ele. Se existe um rompimento, se existe uma questão forte no masculino que acontece nesse momento, a gente carrega para a vida. E quem a gente vai se aproximar? Né? De quem a gente vai se aproximar depois? Ou no caso dos homens, o feminino, né? A mãe, esse movimento todo. Então, a gente tem embates de relacionamentos que vêm ali, que vêm nessa linha. Queria que tu comentasse também um pouco sobre isso. Porque na verdade daí, olha, tendo uma relação saudável ou não com os nossos pais, a gente vai buscar um parceiro que nos complemente, né? Agora, a partir do momento que eu ia olhando sobre esse aspecto mesmo do feminino, né? Da mulher que teve ali, se sentiu, e é um exemplo prático, né? O pai se separou da mãe, quando até de um caso de constelação que aconteceu, que esses dias eu facilitei. O pai separou da mãe quando a pessoa tinha 5 anos. Então, futuramente, às vezes naquele momento ela tomou as dores da mãe, ou então, enquanto adolescente, ela tomou as dores da mãe, e ela tomou aquele abandono, imagina, 5 anos, ainda é a filhinha do papai, ainda né? O pai é aquela referência do masculino. Então, há ali um movimento interrompido em que ela toma as dores da mãe e daí, futuramente, ela se coloca indisponível para os relacionamentos, porque ela tem muitos ciúmes, já conta que o parceiro vai embora, vai abandoná-la,
Por quê? Porque a referência que ela tem é dessa dor dela, da infância, de uma criança que foi abandonada. Mas os nossos pais, o relacionamento deles é independente de nós. Eles não deixam de ser nossos pais, porque eles, enquanto casal, enquanto adultos, optam por seguir por caminhos diferentes. Sim. Então, nesse lugar, a gente também tem que a gente olhar por vários aspectos. Eu sempre vou para esse lugar da autorresponsabilidade, né? O que eu posso fazer com isso nesse lugar de filha? Mas também as mães que nos ouvem também de entender que filho não é aliado, filho não é amigo, que o que acontece entre o casal é do casal, o filho não tem nada a ver com isso, porque daí até juridicamente depois a gente entende a alienação parental e o quanto isso afasta o filho de poder, de permitir amar o pai ou amar aquela mãe, né? Então, aquilo que aconteceu lá, depois, mais tarde, traz uma disfunção no caso dos relacionamentos, né? Às vezes, uma mãe que também fica ali, né? O filho, a mãe e o filho ficam ali numa simbiose muito grande. Aí chega um momento em que os 7 anos, por aí, até uns 9 anos, em que o filho ele já vai, desgrudando um pouquinho da mãe, já tem que começar a ir para as aventuras com o pai, né? Já tem que começar a ir para a vida, porque é isso que você falou, o pai, ele nos lança na vida, né? Ele nos joga, a aventura, aquilo que é novo, desconhecido, os riscos, ele é proveniente do pai. Mas aí esse menino ficou ali com a mãe, ou os pais se separaram e a única referência dele era essa mãe. Daí o que acontece, né? Futuramente, ele não consegue se posicionar, seja no mercado de trabalho. Então, com uma companheira, ele procura uma mãe que dê seguimento aí a essa mãe que sempre esteve ali, que protegeu com unhas e dentes, que ele não teve nenhuma referência de masculino, porque, gente, o homem desenvolve o masculino com outros homens. Por isso que nessa idade é tão importante o filho caminhar em direção, né? A mãe liberar o filho para o pai e o pai mostrar as aventuras, né? Antigamente existiam os rituais de iniciação, que ali pelos 9 anos, 10 anos, o menino saía e ficava dias fora com o pai e com os homens da família. E coisas cabeludas aconteciam nesse ritual de iniciação, assim, né? Com 10 anos os caras já caçavam e coisas assim que era justamente um ritual proveniente do masculino, desse masculino que precisa ser desenvolvido nesse menino, nesse homem, para que futuramente ele seja um homem com esse masculino funcional, altivo, né? E a gente olha a mesma coisa para as mulheres também. O quanto a gente exclui do nosso feminino quando a gente julga a nossa mãe. Quando a gente vê, às vezes, a nossa mãe vivendo um relacionamento abusivo com o nosso pai, e o quanto a gente julga ela fraca, o quanto a gente, né, acha que por ela ter optado, ou por ela não ter tido a oportunidade de ir para o mercado de trabalho, que ela era uma pessoa submissa. Então, o que eu faço quando eu falo essas coisas da minha mãe, ou quando eu penso essas coisas da minha mãe? Eu excluo o feminino que há em mim também, e vou minando, né? Eu vou julgando e vou minando as possibilidades que eu tenho de errar também, e de ser imperfeita. E eu preciso ficar provando. Não, eu ia dizer, por isso que se as mães, enfim, os pais, né, tanto para um como o outro, soubessem como é tóxico você falar mal um do outro quando eles se separam, não é, né, porque justamente quem vai pagar esse preço é o filho, né? Quem vai pagar, quem vai ficar, quem vai carregar tudo isso é o filho, que, como você falou, não vai para a vida, não consegue se desenvolver, não consegue ter um relacionamento, e aí a pessoa fica trancada e ela nem imagina que por todo esse movimento, né? Então, isso que você falou é muito importante e eu acho que é uma das coisas mais esclarecedoras para quem é pai e mãe, né? O casal, o marido e a mulher, é uma situação. Eles se escolhem, eles convivem, eles possuem responsabilidade sobre suas ações. Os filhos são a origem do casal ali, né? Mas eles não têm nada a ver com o relacionamento, né? Então, se você teve um relacionamento que não deu certo, você precisa ficar com esse movimento para você. Você tem que trabalhar isso e não transferir isso para o teu filho. Porque o que vai acontecer, como a Maria acabou de falar? É uma série de consequências que vão fazer com que ele se trave na vida, com que ele tenha problemas.
Então, na verdade, você está tentando resolver um problema, está tentando compensar alguma coisa, trazendo o teu filho para o enrosco, e ali quem se prejudica, a pessoa que mais vai se prejudicar é o teu filho. Então, casais resolvendo suas questões e os filhos em outro patamar sendo filhos, né? Assumindo as posturas de filhos. Então, isso é importante a gente falar, porque nunca quem briga, na verdade, não é pai e mãe, né? Quem briga é ex-marido e ex-mulher. A gente sempre fala isso muito na questão das separações, né? São egos feridos, pessoas magoadas, situações, às vezes, tristes, difíceis. Como a gente falou que não estamos aqui para julgar e nem para falar sobre as dores de cada um, que cada um sabe peso, mas falando como isso reflete muito na vida da criança e na vida adulta. Porque, às vezes, não são só os pequenos que não compreendem separações, os adultos também, às vezes, não aceitam. E ali também se cria um movimento em que existe um desgaste, né? Porque o emocional, ele não tem idade. Ele tanto pode ser de uma criança muito pequena até um idoso. Então, esses movimentos, eles são importantes para que a gente entenda. Não, existe um peso, sim, e um problema que você cria, não só, mas por falar do teu filho, mas é que o inconsciente vai trazer, o que o teu sistema vai trazer nessa exclusão. O efeito que isso tem, a gente sempre, né, no sistêmico, como é fenomenológico, a gente sempre olha para a força que as coisas têm, para o efeito que isso tem. O quanto você mina no teu filho aquela parte do pai dele, que é 50% do que ele é, quando você fala mal do pai dele. O quanto você permite, o quanto você, na verdade, não permite, né, que ele ame o pai dele, porque você também não ama, então, o pai dele dentro dele. E daí começa esses outros movimentos interrompidos no decorrer da vida, né? E assim, quando a gente olha para isso até no macro e que a gente olha para o nosso sistema familiar também, e claro, né, a gente vai como uma cebola tirando cascas, assim. Então, claro que nós primeiro olhamos para o nosso pai e para nossa mãe. Ali a gente já vê um monte de emaranhado e um monte de questões para se resolver, né? Então, daí quando a gente olha com amor para nossa história, a gente começa a compreender e trazer um olhar também mais consciente para as questões da nossa vida que estão em disfunção, né? Seja, então, problemas financeiros, problemas no nosso relacionamento, problemas de expressar a nossa verdade, comunicar o nosso servir com verdade, se posicionar com autenticidade, porque é aquilo, né? Muitas vezes a gente olha, então, para uma pessoa que tem uma timidez, o quanto é desafiador falar, porque imagina, o quanto... A verdade é que cada um de nós tem algo para servir e contribuir nesse mundão aqui, né? A gente veio para servir, a gente veio para se curar e para servir, né? Então, o quanto as pessoas, muitas vezes, elas ficam vinculadas naquele lugar da timidez. Por quê? Por medo do julgamento, por N motivos, né? Mas daí eu não comunico a minha verdade, eu não comunico, não expresso, fico naquele lugar de insegurança, como se tudo que eu fosse falar pudesse... vai que eu tô falando alguma coisa errada, vai que eu tô falando... Peraí, tu estudou, tu tem a parte técnica, tá ok, tá inscrito em um monte de cursos, se profissionalizou, e daí tu não consegue expressar? Opa, é o momento de levantar a luzinha vermelha e olhar. Mas será que as mulheres da minha família... será que as mulheres da minha família puderam se comunicar? Será que elas puderam se expressar com verdade? E aí a nossa responsabilidade de comunicar a nossa verdade se torna um pouquinho maior ainda. Porque quando a gente traz a consciência, isso que nesse momento do mundo em que a gente vive agora, em que é possível a gente estar aqui, nós mulheres, falando sobre aquilo que a gente acredita e como uma forma de contribuir também para que outras pessoas recebam isso e quem sabe isso toque a vida delas e elas possam, né, refletir sobre isso, quem sabe trazer essa realidade para a vida delas. Opa, então esse é o meu momento, essa é a minha responsabilidade de dar voz e falar por mim e por aquelas que tiveram que se calar, que não puderam, né? Que se calaram para que a gente pudesse hoje falar e se expressar. Então, o quanto essas limitações elas nos
elas não precisam nos condenar, né? Não são aspectos que nos condenam, mas são aspectos que precisam ser analisados quando olharmos para a nossa história. E às vezes não precisa ir muito longe, não. Às vezes está aí na história sendo da nossa mãe, da nossa avó, né? São coisas que a nossa alma deseja pertencer, então a gente repete, né? Quando a gente falou estar no lugar certo, Mariana, quero dar um exemplo e falar, por exemplo, a gente fala assim, você é o primeiro filho, você é o segundo filho, você é o terceiro filho. E ali a gente diz que existem características relacionadas, né? O Bert Hellinger fala que existe a característica do primeiro filho, a característica do segundo, do terceiro, e o quarto repete a característica do primeiro. Mas, muitas vezes na nossa vida, o que acontece? As nossas mães podem ter abortos, podem ter tido abortos que nem elas não sabem, né? Isso faz diferença? Faz. Faz diferença por quê? Porque você assume uma postura em uma vida que não é sua. Quando você está vivendo o primeiro filho, você tem características do primeiro filho. Quando você vive o segundo, é o segundo. Quando você vive o terceiro, é o terceiro. E quando, de repente, você está vivendo a vida do primeiro, mas você não é o primeiro. A tua mãe teve um aborto e você não sabe, nem ela às vezes não sabe. E aí, de repente, você se sente, tem alguma coisa errada. Sempre uma busca, né? Tá pesado. Não sei, eu não consigo me encontrar no que eu quero fazer. E olha esse peso de você carregar essas características que, na verdade, não são suas. Então, e essa questão do aborto, ela é uma questão que há muitos anos era muito comum das pessoas não falarem, né, que elas tiveram aborto, porque existiam as questões sociais, preconceitos, enfim, uma série de coisas. Então, eram assuntos muito velados. Nossas avós, nossas bisavós, quantos abortos não existiram ali? Quantas crianças não foram tiradas, mesmo proposital, que às vezes naquele momento social, enfim. Só que todas essas crianças, elas também fazem parte desse sistema e elas também querem ser incluídas. Então, ali, como a gente falou antes, quando essas crianças não são incluídas, existe o quê? Uma disfunção, existe a falta de equilíbrio. E quem é que vai pagar a conta? As nossas gerações. Então, a história dos abortos ela é tão intensa e como elas mexem com a nossa vida, o nosso lugar, né, de quem nós somos. Porque existe uma desordem, né? Então imagina só você estar num lugar que na verdade não é o seu lugar. Eu acho que as pessoas elas subestimam esse negócio de tipo saber o nosso lugar, né? Que a gente fala aí na questão sistêmica, de entender que eu sou a segunda filha. E assumir o meu lugar de segunda filha. O quanto esse lugar, ele é o lugar certo para mim. E é o meu lugar de força no meu sistema familiar. Porque daí eu não estou excluindo ninguém. E eu não estou tendo que carregar bagagens e mochilinhas que não são minhas. E é isso. Quem paga o preço é todo um sistema em que... Um ecossistema que, como uma teia, deseja ser perfeita e que todos tenham... Esse lugar, esse negócio de pertencimento, ele vale para tudo, né? Então, deseja que todos façam parte, que todos tenham um lugar. E daí, quando a gente vai para a ordem, que cada um esteja no seu lugar, porque quando cada um está no seu lugar, é o seu lugar de força. Quando eu estou dentro de uma empresa, num corporativo, e eu entendo que, enquanto funcionária, eu tenho ali uma pessoa acima de mim, que é meu líder, e acima desse meu líder existe o CEO, e existe o fundador. Cara, o meu lugar aqui, enquanto funcionária, ganha muito mais força do que quando eu me acho arrogante e fico ali hostilizando o meu líder ou falando mal do fundador, dizendo isso, aquilo. Eu perco a força, porque eu saio do meu lugar. O meu lugar, ele é um bom lugar e ele já tem força. É onde eu consigo executar e é onde, né... É a partir daí que eu me posiciono. Agora, quando eu não consigo respeitar essa hierarquia, ou quando eu vou para uma postura de arrogante, porque essa parte corporativa, ela repete do nosso sistema familiar, né? Se no meu sistema... Eu ia até falar que você falou agora do sistema, do ecossistema, a gente pode usar como exemplo a nossa vida muito a natureza, né? A natureza é perfeita, ela existe uma ação, várias ações em cadeia, tudo se completa, tudo funciona, e quando existe o desequilíbrio,
a gente sabe que a gente começa a perceber até visivelmente, né? Porque aí começa a acontecer em relação aos animais, a cadeia alimentar, enfim, e tudo a gente consegue sentir de uma forma intensa. E da mesma maneira acontece com o sistema familiar. O que a gente está falando agora, quando existe esse desequilíbrio, alguém vai sempre carregar esse movimento. E aí é o que a gente fala, às vezes as pessoas não conseguem se posicionar profissionalmente, não conseguem casar, não conseguem ter dinheiro, não conseguem ser felizes. Existe sempre um sentimento de falta e existe como você falou ali, uma desordem, né, nesse movimento. E assim, né, o quanto essa postura também infantil, muitas vezes, então eu não encontrar o meu lugar no meu ambiente de trabalho, não conseguir seguir ordens, enfim, o quanto isso também conta sobre a minha história. A gente sempre vai retomar, gente, para a nossa história, para o nosso sistema, a quem nós estamos servindo, para quem nós estamos olhando, né? Então, se eu não consigo respeitar a autoridade dos meus pais, enquanto eles sendo uma autoridade, estando acima de nós, enfim, ou então se eu achar que falta, que meus pais não me deram o suficiente, que eles ficaram em dívida, que eles me deram pouco, que eles não fizeram aquilo que eles deveriam ter feito, eu vou depois para um relacionamento reivindicar do meu parceiro. Procurar o pai, né? Procurar aquilo que eu não tive. Isso. E aí, ou então aquela menina, né, com aquela ferida emocional de que o pai abandonou, depois no parceiro vai procurar um pai. E a gente vê isso também no comportamento, por exemplo, das pessoas adultas, quando elas não aceitam aquilo enfim, que acontece na vida delas, ou as pessoas que são muito birrentas, né? Porque se eu não tenho o que eu quero, então eu não aceito, porque tem que ser o que eu quero, porque tem que ser o que eu quero. Porque esse comportamento, ele é um comportamento da criança. Então a gente vê como a criança interior da pessoa, ela é machucada. Então isso não é um movimento digamos assim, não é um movimento adulto, ele é um movimento infantil. E esse movimento infantil, ele diz o quê? Que a tua criança precisa ser ouvida. Que tem alguma coisa errada dentro do teu movimento ali, da tua vida, que precisa ser curado, né? Isso não é um movimento natural. Porque adultos fazem acordo, crianças fazem birra. Por isso que eu digo aqui, né, que aqui a gente fala para adultos, pessoas que estão aqui, a gente parte do pressuposto que são adultos. Então, por isso que eu falo desse lugar de autorresponsabilidade. Mas, principalmente, né, de também acolher essa criança, essas feridas dessa criança. Porque senão a gente passa a vida inteira num limbo refém dessa dor que nos foi causada, que ficou marcada lá na criança. Então, a gente não exclui, a gente não negligencia, não, a gente acolhe essa criança, porque agora, enquanto adultos, cabe a nós acolhê-la e não ficar mais esperando que os nossos pais tivessem feito diferente, né? A postura sistêmica, ela vem principalmente nos ensinar e nos mostrar que nós temos que aceitar tudo como foi. E não significa concordar, mas significa dizer sim e entender que a gente não muda o outro, a gente não muda o que passou, e a gente sempre parte do pressuposto de que é aquilo que a gente falou lá atrás, que eu te falei que nesse lugar de mãe existe essa compreensão ainda maior de que dentro daquilo que é possível para ti, você dá o seu melhor. E que enquanto filhos, é claro que chega um momento que a gente olha, principalmente na adolescência ou ali, enfim, a gente vai tendo a compreensão, a gente fala, meu pai não ficava em casa, ele só trabalhava. Enquanto esse pai, né? Eu falar isso, com certeza. Sim, e eu ia falar, vai chegar um momento em que ela vai falar assim, naquela quarta-feira à noite ela não estava aqui com a gente. Né? Mas eu já estou bem preparada pela pessoa. Exato. E é esse ponto que eu quero chegar, de se preparar, de que essas reivindicações elas vão chegar, mas dentro de ti, tu ter a clareza de que você está fazendo o movimento necessário para que a vida dela seja a melhor vida possível, para que ela tenha um futuro com menos, né, mais leve do que você teve, porque a vida, esse é o fluxo da vida, né? A gente preparando o terreno para que aqueles que virão depois também possam ter uma vida um pouco mais leve, né? Então, a gente trabalha. E a questão da maternidade, essa questão, Maria, é interessante porque, assim, é a questão das mães sem culpa, como eu falo, né?
Porque sempre vai existir momentos, e se a gente começar a se comparar com milhares de mães, sempre a gente vai ter um sentimento de que a gente precisa ser melhor, de que a gente não deu o suficiente, de que a gente não faz o suficiente, de que não está tudo perfeito, não está isso, não está aquilo. Mas eu acho que esse movimento, ele acaba pesando demais. E aí a gente não consegue viver a nossa vida e fazer o que nós estamos propostas a fazer, porque a gente está cheio de estigmas, cheio de pesos, cheio de responsabilidades, de sentimentos que, no fundo, eles não servem para nada. Então, o que eu falo hoje, pode ser que, claro, eu tenha questões para resolver lá na frente, né? Mas eu sempre digo, vamos ser mães mais leves, vamos ser mães sem culpa, vamos fazer o que nós nos propomos a fazer. Eu tenho, né, eu tenho 3 filhos, mas eu tenho meu sonho profissional, eu tenho minha carreira, eu tenho os meus trabalhos. E eu decidi, por mim, dentro da minha realidade e do autoconhecimento, viver a minha vida dessa maneira, né? Então, eu vou faltar em algum momento para os meus filhos? Sim, no sentido de que eu não vou poder estar presente o tempo inteiro, mas tá tudo certo, né? Mas eu vou sempre dar diante daquilo que eu resolvi viver, vou dar o melhor para eles. Mas eu acho que essa história da culpa é uma coisa que, se a gente carrega isso muito a ferro e fogo, é uma coisa que só vai nos prejudicar e só vai deixar o relacionamento com eles tóxico, né? Então, se eu sou leve e eu consigo ser leve com eles, eles também conseguem ser mais leves e poder entender o movimento de vida que a gente quer. E daí você vai para esse lugar de culpa, na verdade, o quanto você se anula quando você está fazendo uma coisa que não é aquilo que você, dentro de ti, acha que deveria ser feito, em detrimento do que eles vão achar, daquilo de... Claro que dentro, é assim, né? Vamos ficar com o que é possível. Sim. Claro que você vai dar o seu melhor dentro do que é possível. Isso não tem dúvida, gente. Eu não tenho dúvidas de que, às vezes, o nosso melhor é isso. Mas é aquilo que é possível pra gente. Então, vamos entender que o movimento que a gente faz, e principalmente, eu acredito, nesse lugar de mãe, é sempre no que é possível. Vamos ficar com o que é possível, mas que eu possa, mas não preciso me anular e esquecer que eu tenho aqui uma missão, um servir que precisa ser comunicado e que eu vou equilibrar isso com a minha vida, gerir junto com a minha vida de mãe. É isso, na verdade. A mulher moderna é isso. Porque senão a gente vai se anulando e as outras coisas. E também já houve uma constelação, eu fiz semana passada que era isso. Ela é mãe e ela hoje em dia é só mãe. E agora ela tá nessa busca dessa identificação de, cara, eu quero voltar a ser quem eu sou. Eu quero poder voltar a fazer esse movimento de, poxa, também validar os meus desejos, as minhas vontades, me sentir útil, além da utilidade que eu tenho enquanto mãe. Porque, gente, isso é algo que não existe no mundo, eu acho, assim. É o servir mais genuíno. Mas que eu posso também, poxa, saber que eu tô fazendo aquilo que me enche, que enche a minha alma, que é aquele que eu tenho um desfrute também no meu servir enquanto profissional, enquanto mulher, cuidar da minha saúde, porque isso também traz benefícios para o maternar, né? Tá tudo interligado, não existe afastamento, né? Quando se trata disso. Quando você está aqui comunicando a tua verdade, você também é uma mãe melhor, né? Isso que é tão importante a gente analisar e que a gente fala sempre, que é aquilo que é significativo para nós. A história de você se comparar e querer ser outra pessoa tem um peso muito grande, porque você se enche do que não é seu. Você busca o que não é seu e você fica cada vez mais perdida. Porque não faz parte de mim. Não é a minha vida, não é a minha história, não é meu sentimento, não é meu sistema familiar. Então a gente fala e sempre tem esse movimento de trazer as pessoas para a consciência, né? O que é seu de verdade? Quem é você de verdade? O que você gosta de verdade? O que é significativo de verdade? Para você não ficar com esse movimento de repetição. É engraçado porque a minha mãe, ela sempre falava para mim e para minha irmã, porque eu fiquei em casa, porque eu cuidei de vocês, porque eu não ia deixar vocês com ninguém, porque e a gente brincava porque ela cobrava muito de mim, né? Ah, Karina, mas eu acho que agora você devia ficar em casa, porque você tem filhos. Então eu sempre deixei muito claro para ela, mãe, seguinte, você fez as suas escolhas, nós somos muito gratas, mas foram escolhas suas. E eu estou hoje fazendo outras escolhas, né? Então, porque o meu movimento é outro, meu pensamento, meu sentimento. Então, para entender, eu não estou desrespeitando
a minha mãe, mas eu estou deixando com muita honra, estou dizendo, mãe, o meu movimento é diferente, o meu posicionamento é diferente, e também tá tudo certo, né? O fato dela ter aberto, talvez, mão da vida dela para ficar com a gente, foi uma escolha. E eu não fazer isso com os meus filhos também é uma escolha. Então, acho que tudo isso é importante a gente falar e a gente refletir para que, como você disse, fazer da sua vida ou fazer os movimentos com peso é algo que vai te prejudicar e vai te prejudicar os teus filhos também. Não tem força, né? Não se sustenta, a gente não sustenta por muito tempo. Acaba daí, então, trazendo ansiedade, depressão. Por quê? Porque a gente não está vivendo a nossa verdade, né? A gente está renunciando coisas que são essenciais e importantes para nossa vida. E assim, tá tudo bem. É isso, é respeitar a escolha dos nossos pais e entender que agora é com a gente. Isso, quando a gente entende isso e a gente faz um movimento em direção à vida, com eles no nosso coração, quando preciso, quando bate aí alguma dorzinha, bate uma saudade, a gente pode voltar para o colo dos nossos pais. Seja isso internamente, para aqueles que não têm os pais mais aqui, vivos, né? Ou então a gente pode fazer esse movimento de ligar, mas sempre lembrando que a decisão é tua. A gente tem que pagar o preço das nossas decisões. E quando a gente culpa os nossos pais, né? Ah, eu sou assim porque meu pai fez isso, deixou de fazer aquilo, foi assim, porque, né? A gente acaba, na verdade, se colocando num lugar de vítima e saindo do lugar de autorresponsável, né, das nossas escolhas, porque a gente vai ter que pagar o preço de qualquer forma. E então, é importante, outro tópico bem importante, Maria, a gente falar sobre autorresponsabilidade, né? Porque a vitimização é uma coisa que só te destrói. Você não percebe, mas aquela história, não dá para fazer porque não tem isso. Eu não tenho sucesso porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não tive isso, eu não tive aquilo. E mil coisas que a gente cria, os empecilhos da nossa vida. E assim a gente vai colocando culpa em outras pessoas, no sistema, no governo, enfim, mil coisas que a gente não consegue ir para frente porque nós estamos presos às desculpas. E como isso é ruim para nós, como que a única pessoa que perde nessa história toda somos nós, porque a gente não consegue ganhar fôlego e, como você falou, ganhar força para dizer assim, não, eu vou conseguir, eu vou criar isso, eu vou criar aquilo, eu vou me organizar, eu vou planejar, e a coisa vai acontecer. Eu acho que o mundo hoje está repleto de pessoas que estão presos a essas amarras, a esses movimentos que são muito as desculpas, né? Então, quem eu sou na vida hoje? Eu sou quem eu estou sempre reclamando, quem eu estou sempre culpando todo mundo, porque a minha vida é assim, ou eu sou a pessoa que tem as rédeas da minha vida, que assumo o que eu faço, que pago o preço, mas que eu sei que eu tenho o direito de escolher o meu caminho. E assim, né? A gente sempre vai ter uma boa desculpa para tudo. Acontece que a gente vai virar também refém dessas escolhas. A gente vai ter que pagar o preço das consequências dessas desculpas também. Não é um outro. A gente se engana quando a gente acha que culpabilizando o outro, a gente vai se eximir da responsabilidade ou das consequências das nossas escolhas. Então eu posso escolher fazer exercício físico, cuidar da minha alimentação, ou arranjar desculpas por falta de tempo, por falta de, né, não tenho como me organizar, porque eu nunca tenho. Escolhas, a gente escolhe. As consequências, elas vão vir de uma qualidade de vida melhor, cuidando da minha saúde, ou eu posso dar desculpas e viver como dá, e comer o que dá, o que tiver, e de forma fácil, e não me exercitar, enfim, e entender que os resultados dessas escolhas somos nós. Porque quando a gente entende que o preço de todas as nossas escolhas vão ser pagas por nós mesmos, daí a gente tem que entender que tem que ser um pouco mais consciente nessas nossas escolhas. E é claro, gente, que a gente tá aí, igual eu falei, até falei hoje nos meus stories, que enquanto consciência pessoal, a gente está a serviço da nossa consciência coletiva. Então, tudo que a gente faz é olhando para o nosso sistema familiar, tentando pertencer, tentando, equilibrar as coisas aí dentro do nosso sistema. Mas só que uma vez que a gente percebe as dificuldades que a gente tem na vida, a gente tem que buscar ferramentas para, então, dissolver essas amarras,
essas questões que estão, e não ficar responsabilizando as outras pessoas e arranjando desculpas para não fazer o que precisa ser feito, Outra né? coisa importante, Maria, que eu queria também falar aqui, é a questão da... Assim como nós falamos que muitos pais acabam interferindo na vida dos filhos, os filhos também fazem isso com os pais. Isso também é prejudicial. Quando vamos supor, eu quero fazer o melhor para o meu pai e para minha mãe, mas eu tiro a força deles no momento que eu acho que, na minha cabeça, eles não têm força, que eles não conseguem, que eu vou ter que fazer por eles, que eu vou ter que decidir por eles, como isso também é algo que vai me trazer uma consequência pesada. Porque uma coisa é eu ajudar, gente, só para explicar, uma coisa é eu ajudar o meu pai e minha mãe, eles precisam de uma consulta, ou eles precisam que eu ajude a arrumar casa, ou enfim, qualquer coisa em que eu vou estar lá como a minha como filha, que é o meu papel, que eu vou ajudar em alguma coisa da vida deles. Outra coisa é eu colocá-los num lugar onde eles não têm força, dizendo que eles não conseguem, que eles são coitados, e que aí eu faço as coisas, eu tomo as decisões da vida por eles. Olha como isso é intenso. E isso é perigoso, né? Eu tiro a autonomia deles. Eu vou para um lugar de arrogância em que eu me acho superior, né? Em que eu tenho que resolver as questões dos meus pais. Porque é isso, a gente coloca eles num lugar de fracos, né? E daí todo o resto se desequilibra, a gente sai do nosso lugar. E a gente falou antes que o nosso lugar é o nosso lugar de força, é onde a gente tem força, sendo filhos pequenos diante da grandeza dos nossos pais. Então imagina só a disfunção, a desordem que acontece quando eu me acho maior do que meu pai, quando eu olho para o meu pai e digo internamente o quanto ele é fraco, quanto eu tiro a autonomia. Quantas pessoas têm acesso, administram aí a conta bancária dos pais e dão o dinheiro para ele? Se ele quer comprar uma coisa, ele tem que ficar pedindo para o filho. Quando a gente olha para essa dinâmica, a gente olha para uma dinâmica que o quê? O filho é adolescente, é criança e pede dinheiro para os pais. Isso. Ali existe uma Uma inversão, né? inversão. E essa inversão, ela é muito prejudicial, ela é muito tóxica, porque olha o movimento que a gente está fazendo, né? Não é mais pai e mãe, e aí se torna filho, e é um movimento que às vezes as pessoas não fazem por mal, é um movimento intencional, mas como se cria algo tão, como você falou, perigoso, né? Porque quem sempre, lembrando, gente, quem sempre vai pagar toda essa conta é quem faz o movimento. E é pesado, não tem como ser leve. Exato. O lugar da ajuda, principalmente para ajudar quem não pede ajuda, é muito pesado. Muito pesado. Cara, e é muito perigoso. Isso afasta pessoas, coloca relações em desequilíbrios, te coloca num lugar de prepotência e arrogância. Até vamos dar um exemplo, Maria. Eu achei bem legal o que você falou agora. Por exemplo, se eu vou te procurar, eu estou te procurando, eu estou te pedindo ajuda. Significa que eu estou estou abrindo a minha vida para que você me ajude. Então, o seu movimento de me ajudar, de interferir na minha vida, de uma certa maneira, é um movimento que está tudo certo. Por quê? Porque eu estou indo até você, estou te pedindo ajuda. Agora, quando você pega uma pessoa, seja lá quem for, seja da tua família ou que seja que não seja da tua família. Você vai lá e você pega aquela responsabilidade, você pega aquela situação e você resolve, significa que você está interferindo na vida dela sem que ela tenha aberto a vida para você fazer isso. Resumindo, você vai pagar uma conta que não é sua. Porque a vida está falando para aquela pessoa, eu estou te dando isso para você aprender. Seja uma coisa difícil, uma coisa ruim, uma coisa triste, uma coisa pesada, porque ela quer que a pessoa aprenda. Isso é um movimento natural como a gente recebe na vida. E olha o movimento que você faz. Você vai até lá e você interfere na vida dela. O que vai acontecer? Você vai pagar uma conta que não é sua e você vai deixar... E ela vai receber em dobro. Porque a vida vai dizer de novo assim, não, mas ela vai ter que aprender. Você tirou da mão dela, mas eu vou devolver de uma outra maneira. Então, olha como isso é intenso também, né? E o que nós temos, né? Uma das coisas mais preciosas que nós temos é a nossa autonomia e a nossa dignidade. O quanto a gente tira a dignidade da pessoa quando a gente não permite que ela faça o movimento que ela precisa fazer, da forma que ela precisa fazer, nem que seja de uma forma
a gente vê uma criança, às vezes, né? A criança vai varrer a casa e perde daí você olha aquela criança, vamos colocar aí no lugar da mãe, né? Eu olho para o meu filho fazendo aquilo e eu fico impaciente. Eu acho que aquilo lá é muito devagar e eu vou lá e tiro a vassoura da mão dessa criança e falo, eu vou fazer. Isso é muito lerdo. Cara. E a criança vai comprando como verdade, né? O Eu que vai sou acontecer no futuro? lerda, eu sou incapaz, eu não dou conta, eu preciso que alguém faça por mim, né? E isso num movimento esdrúxulo, num exemplo esdrúxulo, mas que é muito cotidiano, Sim. né? E aí, quantas frases a gente não fala? Eu sempre penso muito isso, né? Quantas frases a gente não fala quando a gente fala assim, ó, me dá aqui, deixa que eu faço, você não sabe fazer, não é assim. Já falei pra você como você é relaxado, como você tá, né, não tá fazendo certo, como você é teimoso, como você é burro, como você é... Enfim, várias dessas frases. Gente, a gente tá trazendo isso pra vocês que é a nossa realidade, que é uma questão muito cultural também, para que a gente pense a respeito disso. Não são julgamentos, mas são questões que são importantes, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente para o teu filho. Porque são informações que eles ficam no inconsciente da criança. E aí, quando a criança vai crescendo, ela vai tomando para si como verdade. Então, existem as maneiras da gente falar e existem as maneiras da gente fazer as coisas. Porque, claro, não vai deixar que a criança faça tudo o que ela quiser, não é esse o movimento. Mas como frases como essas, elas são importantes a gente pensar e como essas situações que mesmo que a gente faça com boa intenção de ajudar as pessoas, a gente pode acabar trazendo para a gente um problema e pode estar assumindo algo que não é nosso. Quando a gente faz algo do qual a pessoa não pede, do qual a pessoa não se abre para isso. E deixa a outra pessoa irritada, porque daí a pessoa, assim, né, em outros contextos, quando você faz pelo outro numa relação de amizade, numa relação conjugal, você faz aquilo que não foi solicitado, o outro que está recebendo além demais se sente irritado e ele se afasta. Porque, pô, tô perdendo minha autonomia. Internamente, talvez não conscientemente não seja esse pensamento, mas ninguém quer perder a autonomia, ninguém quer deixar de aprender, ninguém quer perder a independência, ninguém quer perder a dignidade. Então, se eu recebo demais e não tenho como retribuir, que é o equilíbrio, eu vou me afastar, eu vou sentir raiva, eu vou me irritar, eu vou fazer de tudo para que o outro se afaste. Então, isso gera também o desequilíbrio, né? Eu dar demais, eu fazer muito pelo outro e eu fazer sem ser solicitado, o quanto isso traz pesos em diversas áreas e de diversas formas, né? A gente vê isso muito nos relacionamentos, né, Maria? Por exemplo, a pessoa, ela faz tudo pelo outro. Ela automaticamente ela faz por vontade própria. E ela fica esperando que o outro também faça. Só que o outro, o movimento dele não é esse, né? Até porque, como a gente fala, a gente tem que sempre lembrar que o que é significativo para mim, o que é importante para mim, talvez não seja para outra pessoa. Exemplos assim, ó. Ah, tem gente que adora ganhar flores. Ok, ótimo. Tem gente que ganha flores, se eu ganho, se eu não ganho, também tá tudo certo. Então não é a coisa mais importante do mundo. Então para eu dar flores, às vezes também eu não acho que seja tão essencial, porque para mim não é. Mas pode ser para outra pessoa. Então olha como a gente faz, botando tudo no mesmo saco, como se todo relacionamento tivesse que ser igual à pessoa, né? Como se todo homem tivesse que ser como eu penso, como eu quero, como eu imagino, como eu acredito. E aí como você traz justamente essa falta de equilíbrio para o relacionamento. Então, a pessoa, eu fico dando um monte de coisa e quando eu não recebo, então é porque a pessoa é uma ingrata, porque a pessoa ela não me ama, porque a pessoa não serve para mim. E isso é legal observar a comunicação, né, dentro do relacionamento. Então, às vezes eu acho que eu tô dando demais que a outra pessoa, porque não é claro, mas fica perceptível quando a relação está em desequilíbrio, ok. Mas quando se trata nesse lugar da comunicação, em que eu acho que o outro não está dando, a gente tem que olhar então para de que forma que o outro comunica o amor dele. As pessoas, elas podem só não estar comunicando da forma... aquilo que você falou. Cara, meu marido me dá um monte de flores.
Mas a verdade é que flores, pra mim, tipo, não faz diferença. Eu queria que ele lavasse mais a louça aqui na minha casa, entendeu? Exatamente. Então, Só que o que o teu marido precisa saber? Ele precisa saber disso, gente. Ninguém tem bola de é, cristal. Então a gente precisa. Por isso é importante a comunicação, como você falou ali, para a gente entender o que funciona. E às vezes as pessoas elas complicam demais, porque o simples é você falar. Ó, eu não gostei disso, eu gostei disso. Olha, eu concordo com isso, eu não concordo. Mas não você esperar chegar num momento que as pessoas se tornam agressivas, em que elas se tornam uma coisa repetitiva, uma coisa chata, porque o pessoal, parece que as pessoas elas esperam esse momento do esgotamento para falar as coisas, né? E seria muito mais simples se você conversar com a pessoa. E às vezes o teu parceiro ou a tua parceira não são pessoas que se abrem, que gostam de falar, mas você vai chegando, você vai conversando, você vai tendo um jogo de cintura e a pessoa vai começando a se abrir, ela vai começando a se sentir à vontade. Porque cada pessoa tem uma bagagem e cada pessoa é diferente. Então, quando o meu relacionamento não está indo bem, quando tem alguma coisa errada, é aí o momento em que eu, como autorresponsabilidade, tenho que parar e pensar, ok, tem alguma coisa errada, então vamos conversar. Eu vou perguntar para ele que talvez seja uma coisa simples, né? Que talvez ele não esteja gostando, que talvez, né? A história de o óbvio precisa ser dito, porque pode ser óbvio para mim, mas pode não ser para você. porque quando chega nesse lugar de esgotamento, como que eu comunico? Com agressividade. Aí a gente joga tudo pro ar, né? Então, se eu não comuniquei antes, se eu não expressei antes e chegou num lugar de esgotamento, eu não vou me comunicar. Eu vou ser agressiva, eu vou ser explosiva. E daí, enfim, todas as consequências que isso, uma comunicação falha ou então uma comunicação agressiva pode causar dentro do relacionamento, né? E o importante, né, Maria? Acho que a gente chegou num ponto da nossa sociedade e que a gente tem falado tanto sobre isso, da gente pedir ajuda, da gente fazer terapia, da gente buscar terapias alternativas, enfim, da gente se permitir. Entender que buscar ajuda, buscar compreensão, buscar autoconhecimento, gente, não é feio, não é vergonhoso, não é triste. É essencial. É algo que você não precisa esperar chegar num limite de ter um problema para isso acontecer. É tão bom, é tão importante, é tão leve quando você entende a tua vida, quando você começa a se entender, se reconhecer, se identificar, se permitir, que você vai ver que o resto, que está ao teu redor, o resto que a gente diz que é uma expressão que é até meio feia, né? Parece o resto, mas o que está ao teu redor, a tua vida, ela vai fluir. Porque quando você começa a se encaixar no teu sistema, em quem você é, e respeitar o teu sistema, é onde o fluxo começa a funcionar. É onde as coisas começam a caminhar. E faz com que a gente vai tendo mais maturidade também, que a gente se relacione de uma forma mais respeitosa, que a gente tenha mais compaixão e se coloque num lugar de humildade, tipo, eu preciso de ajuda. Talvez eu não seja assim a pessoa mais evoluída, talvez eu não esteja me comunicando com clareza, talvez eu esteja presa nas minhas dores e por isso não consigo. E daí eu paro de culpar o outro e vou cuidar das minhas questões, olhar para aquelas minhas feridas, olhar para as minhas dores de uma forma autorresponsável, né? Eu paro de atacar o outro, eu paro porque, gente, nós somos pessoas tóxicas também. A gente pode, não adianta ficar culpabilizando o outro e ficar apontando o dedo, olhando para os nossos pais e achando que o que os outros fazem que é errado, que é isso, que é aquilo, se a gente não faz uma análise interna daquelas nossas falhas e daquilo que a gente ainda tem déficit na nossa vida, que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa amadurecer, né? E assumir as nossas responsabilidades, né, Maria, de uma maneira geral. Entender que são dias e dias, que aquilo que o outro me traz, se me machuca, é porque eu tenho que olhar para dentro de mim, né? Eu tenho que analisar por que aquilo me machuca tanto? Por que aquela pessoa traz isso para mim? A gente tem muito aquela mania de o outro, né? O outro não gosta de mim, o outro tem inveja, o outro me odeia, o outro... Mas, na verdade, o outro ele é porta-voz. Ele é porta-voz do que você não vê. Ele é porta-voz daquilo que você tem que trabalhar dentro de si. Ele é porta-voz de coisas, dos teus sentimentos, dos teus movimentos, que, no fundo, é tão grandioso, né, Maria? Se a gente for analisar, é claro que quando alguém te xinga de alguma coisa, é difícil você olhar para a pessoa e falar, nossa, que grandiosa que você é. Que presente. Mas ela está aqui.
Mas ela tá te trazendo uma coisa que você precisa pensar. Se isso é tão, te fere tanto, te dói tanto quando a pessoa te fala alguma coisa pra você, é porque alguma coisa ali dentro tem que ser olhada. Porque você tem que olhar no teu sentimento ali, peraí, né? Se ela me chama de burra, por exemplo, e isso me ofende tanto, o que que eu não estou querendo enxergar? O que que eu não aceito? Ou o que que eu, dentro de mim, às vezes eu não consigo entender? Será que eu me sinto capaz de verdade? Ou me sinto burra? Né? E o que que eu não estou querendo aceitar? Ou quando a pessoa te chama, por exemplo, de, sei lá, de safada, de que você é desonesta, que você... Que tipo de conceito você tem dentro de si mesmo? Por que que aquilo te fere? Porque quando alguém te chama de alguma coisa que você sabe que você não é, você não dá bola. Você não, né? É só mais um xingamento, uma situação. Mas quando aquilo te fere, você tem que pensar, você tem que analisar. O que que eu tenho dentro de mim que aquilo me chama atenção dessa maneira, né? Aquele enfrentamento. O que que o meu ego está dizendo? Peraí, né? O que aquilo Quem é reforça, você para né? falar isso de mim? Hã? O que aquilo reforça, né, dentro de mim? Não importa. De um reflexo, às vezes, né? Ah, sua burra. O que eu escutei lá atrás dos meus pais, ou alguma coisa assim, que isso quando vem. Que quando isso vem, reforça e me remete àquilo. Às vezes eu nem lembro conscientemente, mas é aí que a gente tem que buscar a ajuda e o autoconhecimento, né? De entender que, opa, aquela criança ainda está ferida por algo que foi provocado lá na infância e que ainda ficou permeando o inconsciente. Porque quando vem, é um gatilho, né? Quando alguém expressa e você recebe, vem como um gatilho, né? Então, se alguém perguntar, por exemplo, hoje, Maria, a gente falou aqui sobre várias coisas, né, relacionadas aos pais e como isso prejudica na nossa vida. E como traz essas consequências de que eu não consigo me desenvolver profissionalmente, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo ter um relacionamento, eu estou procurando uma mãe, estou procurando um pai inconscientemente, eu não estou conseguindo ter um bom relacionamento com os meus pais, com o ex-marido, com a ex-mulher, com os meus filhos. Então, tudo isso que a gente falou aqui, ele é consequência em vários, dentro dos seus segmentos e das suas perspectivas, do sistema familiar, de uma situação que é gerada pelo sistema familiar, né, nesse meu todo. Então, beleza, eu descobri algumas coisas da minha família. O que que eu posso fazer para tratar isso? Olha, olhando, trazendo isso, né, para é sempre a abordagem ao autoconhecimento, né? É sempre beleza. Veio para o consciente. Qual que é o movimento, né? Então a gente consegue perceber algumas dessas questões, porque a constelação familiar ela é isso, ela vem para trazer esse olhar para o cerne da questão, né? Para a origem da dor. Ela vem trazer clareza e trazer à luz o que isso realmente está impedindo ou trazendo esses sintomas, porque as doenças são sintomas, muitos dos incômodos são sintomas de coisas que já estão no nosso inconsciente há algum tempo, né? Mas ela se manifesta como sintoma. Então, o movimento, ele é esse. Gente, é sempre a busca pelo desenvolvimento pessoal e pelo autoconhecimento. Então, o que eu tenho que olhar, né? Ai, percebi que tem algo disfuncional na minha vida. A constelação, ela vem com esse viés para trazer à luz do que vem essa disfunção, de onde vem essa disfunção. Então, eu tenho que primeiro fazer uma autoanálise do que é, o que tem ali, o que está no contrafluxo. O dinheiro está vindo, mas o dinheiro não está ficando. Vive aparecendo questões aí em que, quando está sobrando um dinheirinho, alguém fica doente, algum eletrodoméstico estraga, o dinheiro não fica. Opa, vou ter que olhar para isso. É uma repetição que tem acontecido, vou ter que olhar para isso. Através de uma constelação, é um movimento que, claro, né? Aqui eu vou falar de algo que é o meu movimento e que sempre fez muito sentido para mim e que eu facilito. Mas cada um encontra, né? Isso não tira, não exime da necessidade de fazer terapia, de fazer acompanhamento. Sim, né? são várias técnicas, né? Existem hoje para isso. Mas eu chamo a Identificação, atenção, né? justamente por isso, Maria, é para a gente desmistificar que essa ajuda, essa busca, ela tem que ser feita só quando ela é uma doença, né? A gente tem que trabalhar a prevenção e a gente tem que trabalhar
principalmente essa questão do autoconhecimento, como ele é tão importante para a nossa vida. E a gente bate muito nessa tecla justamente por quê? Porque a gente consome isso, porque a gente faz isso, porque a gente se joga, a gente vive muito isso. E a gente sabe como muitos desafios da nossa vida, muitos problemas, muitas situações, elas podem ser mais leves a partir do momento de como eu me sinto e de como eu enxergo tudo isso. Porque problemas, desafios, a vida sempre vai trazer. Né? Ninguém vai ficar sem problemas e sem desafios, porque a gente veio para isso, para evoluir. E evolução e vida é movimento, evolução é isso. Mas trazer também esse acalento para dizer, gente, existem várias técnicas que vocês podem buscar, informações, orientações. Existe muito conteúdo disponível para vocês buscarem também, claro, em locais que são de confiança, né? Para não confundir mais a cabeça da pessoa ainda, mas para vocês poderem tratar realmente, a ver, buscar isso. E cada pessoa tem a sua dúvida, a sua dificuldade, a sua questão. Porque na verdade, ainda igual você falou, se a gente que caminha, né, nessa vertente do autoconhecimento passa por muitos desafios e muitas vezes fica perdidinha, imagina a dificuldade que é não se olhar, não se trabalhar, né? Porque a gente não tem como na verdade, a gente não tem como impedir que o desafio chegue, que o problema chegue. Mas só que a gente tem como... nessa vida não tem como, né? Mas a gente tem como condicionar a nossa postura de alguma forma diante das coisas que nos acontecem. A forma que a gente reage, que a gente lida. Por quê? Porque a gente já passou por esse caminho da terapia, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, né? E quando eu digo a gente, o que deve ser feito, né? O que idealmente que é isso que você falou, não precisar que algo catastrófico, muito doloroso aconteça para eu buscar uma ajuda. Às vezes os sinais são sutis, mas eles já estão aí. São físicos. São questões de... eu estou muito ansiosa, não tô, né? São questões aí que estão surgindo e que já estão nos chamando para olhar para o nosso interior e para aquilo que precisa ser, né, o essencial para aquilo que realmente tem causado isso. E é só através dessa busca, não tem como. Mas é possível. Uhum. E a constelação familiar, ela traz isso, né, Maria? Essa questão de você olhar o teu sistema, de coisas que você não sabe. Quando a gente começou a conversa, a gente falou sobre situações que são visíveis, que a gente sabe da nossa vida, os conflitos. Mas existem muitas coisas que a gente nem faz ideia. Por exemplo, assim, a família, que o pai e a mãe viveram sempre juntos, sempre se deram bem, sempre foram muito amorosos, deram muitas coisas, orientações, a criança cresceu junto com os pais. E, de repente, ela descobre que existem vários problemas ali, que ela não sabia. E é isso que eu falo, trazer para a consciência e para o autoconhecimento, e você entender o teu sistema, você poder olhar o teu sistema familiar, é onde você consegue ver coisas que você nem imagina. Porque você vai falar assim, nossa, mas eu sempre tive um relacionamento bom com meu pai. Mas você pode ter questões que você não sabe, que estão no inconsciente. Nossa, mas eu e minha mãe, a gente conversa sempre, a gente está tudo super bem, mas o que existe por trás disso tudo? A gente não sabe, a gente nem imagina. Então, esse sistema, esse movimento, essa energia, ela traz para você coisas que muitas vezes você não sabe. E que são respostas de coisas que não evoluem na sua vida e que você não sabe por quê. Eu estava, há uns tempos atrás, eu conversei com uma menina que veio conversar comigo e ela disse assim, eu tenho questões, eu me sinto muito perdida profissionalmente, ela falou. Me sinto capaz, mas ao mesmo tempo me sinto perdida. Aí a primeira pergunta que eu fiz, como é que é o teu relacionamento com teu pai? Aí ela disse, o meu pai me abandonou, mas eu perdoei ele. Né? Então, mas será que perdoou de verdade? Né? Será que isso é real? E a pessoa fala, não, mas eu já trabalhei isso, já perdoei, já está tudo certo. Mas daí ela conta uma história, no próprio falar dela pesado sobre o pai. Então você vê que nesse coração ainda tem muitas coisas, né? E por isso que ninguém é digno digamos, de julgar, porque cada um tem uma dor. Mas a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Quando a gente não perdoa, a gente precisa buscar esse perdão de alguma maneira, né? E é uma cura, na verdade, porque o perdão é o maior
é a maior libertação que existe. E que as pessoas às vezes não sabem, né? Quando eu perdoo, eu descolo. É. E o quanto também, né, essa pessoa, ela já tá também fora do lugar dela quando ela acha que ela tem que perdoar o pai dela. Você entende que esse negócio do perdoar nos coloca também isso nesse lugar de superioridade, em que o outro me feriu, nesse caso dos pais, gente, eu tô sendo Sim, bem os claro que, pais. meu Deus, a gente tem que perdoar 70 vezes 7, né? Porque, mas agora com relação aos nossos pais, então o quanto ela ainda está julgando o pai dela quando ela vai para esse lugar de ter que perdoar o pai dela, né? Sim, é Ali já justamente a questão da revela falta uma de dor consciência, dela. né? Aham. Sim, E o quanto. sim. Mas é assim, né? O inconsciente ele nos governa até que se torne consciente. A gente é 95% inconsciente. Então, se a gente não busca, gente, se a gente não vai atrás, se a gente não se desenvolve, se a gente não caminha, né, esse caminho aí do autoconhecimento, das terapias, enfim, a gente vai ficar limitada e sendo conduzido pelo aquilo que a gente não sabe, pelo aquilo que está oculto. As nossas dores, elas vão continuar existindo. Por quê? Porque a gente vai ser conduzida por essas amarras, por esses emaranhados que a gente traz do nosso sistema familiar. E que a gente não vai saber se a gente não mexer, né? Essa é a Não. verdade. Se a É. gente não for olhar, se a gente não entrar no campo, se a gente não sentir, se não tiver esse movimento, a gente nunca vai saber. Por todas essas questões que a gente fala, se a gente não vai saber, os pais não sabem, os avós não sabem, e fora todas essas situações que às vezes elas não são faladas, né? Como a gente fala das exclusões também, às vezes assim, que é aquela tia meio maluca lá, que a família meio que excluiu, né? Quem é que está pagando por essa tia que era meio maluca que foi excluída, né? De muitos anos, sei lá, de antepassados. Quem é que está sendo excluído agora? Quem é que está sofrendo com a sociedade? E assim a gente vai repetindo, né? As repetições, como a gente fala também. A avó não deu certo no casamento, a filha não deu certo no casamento e a neta não deu certo no casamento. Nossa, que coincidência. Não, não é uma coincidência. É um movimento que está perpetuando, é o que não foi visto, não foi trabalhado e o que está caminhando. E que provavelmente, se não for visto, a bisneta também não vai conseguir se desenvolver no É isso. casamento. É isso. A gente tem a oportunidade de também olhar para isso agora e tornar mais leve depois, para que outras pessoas não precisam repetir, né? Exatamente. Maria, quero te agradecer muito sobre Obrigada. essa conversa de hoje. É um papo que levaria dias, muitas lives, muitas horas. Quem te acompanha sabe que você está sempre comentando, sempre falando. Acho muito legal a maneira com que você faz a tua comunicação, que você faz o teu trabalho, que é trazendo sempre essa abertura para as pessoas perguntarem. E eu quis trazer essas questões bem reais, esses exemplos reais, porque falar de autoconhecimento e falar da constelação familiar, a gente precisa trazer justamente para essa vivência, né? Porque se a gente começar a falar de uma maneira muito subjetiva, as pessoas não entendem. Então, para quem não tem a base, a gente tem que trazer para o que isso muda na minha vida, né? O que isso influencia realmente na minha vida. Então, e acho legal porque você faz isso. Você traz isso muito Eu para as tuas sempre. postagens, seus stories, e isso, como eu digo, né? Consulta de graça, como a gente fala. Porque eu penso que essa postura sistêmica, ela não adianta ficar só no tablado ou só ficar no campo. A gente, claro, meu Deus, o quanto isso serve à vida e ao sistema de tantas pessoas, mas só que a vida real, ela tá acontecendo e ela exige uma mudança de postura também. Uma postura mais adulta, autorresponsável, né? A gente tem que... Então, enquanto a gente tem esse conhecimento e enquanto essas pessoas, elas vêm com coisas específicas, com dúvidas reais, é aí que a gente consegue entregar o nosso servir com verdade. Então, esses exemplos reais, essas perguntas práticas que você me trouxe e que a gente debateu aqui, é o que conecta aquilo que é o ideal com o real. E a verdade é que a vida é real e a gente tem que fazer isso, tornar isso, né, fluido. O fluxo da vida, ele tem que... Então, esse papo sistêmico, ele tem que vir e converger com o fluxo da vida, porque senão não faz sentido, né? E como a gente
que tropeça tanto, né, Maria? Como a gente tem dias assim que a gente fala assim, ai, vamos ser vítima um pouquinho. Nossa. Porque tem dias que a gente tá triste, que a gente tá, assim, né? Enfim, como todo mundo, estando sempre nesse momento como todo mundo. Então, quando a gente fala dessa maneira, como a gente traz esses assuntos, é para a gente pensar na nossa vida, nos exemplos que a gente tem, coisas que às vezes a gente poderia olhar, poderia trabalhar, poderia melhorar. Porque, como a gente fala, todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio, todo mundo tem dia triste, todo mundo que a felicidade constante ela não existe, né? Até porque nós somos seres humanos químicos e a gente tem os hormônios, enfim, todo um sistema que nos traz essas questões de altos e baixos. Mas como é importante a gente ter bastante autoconhecimento e buscar ir atrás para poder se entender, se encontrar e se libertar, na E verdade. viver com mais leveza, né? Mais Que leve. a gente pode ser feliz. E as coisas que nos acontecem, elas às vezes independem daquilo que é que, né, do nosso movimento. Às vezes é algo externo. Acontece. Agora, como a gente está caminhando, como a gente está se portando diante das situações, é isso que dita se a gente está fluindo, se a gente consegue olhar para as coisas com mais leveza, se a gente consegue. Porque, gente, tem que. O mais, ele é leve. Mesmo que tenha dor, mesmo que tenha várias questões, mas o mais, ele é Sempre a vai ser vida. É. Senão é bem isso. contrafluxo, né? Exatamente. Maria, obrigada. Muito obrigada pela tua participação. Foi um Vou te prazer. chamar de porque tem tantos assuntos ali. Eu até pensei depois a questão da doença também é interessante a gente falar, né? Em um outro momento, talvez fazer um Sim. material que fale sobre isso. Porque a gente fala muito do psicossomático, né? De hoje, tantas coisas que a gente está vivendo, tantas doenças que aparecem, que às vezes você tem uma vida saudável, mas aí de repente você fica doente. Enfim, tudo que se desenvolve com as emoções, que a gente sabe que hoje são o que a ciência vem estudando cada vez mais, porque é dali que a gente vai se gerando muitas informações e muitas doenças, né, que vêm daquilo que a gente vive, aquilo que a gente sente intensamente. Então, eu só tenho que te agradecer. Brigadão, obrigada às pessoas que ficaram conectadas com a gente, que passaram por aqui. A live vai ficar aqui no meu Instagram, vou fazer um collab ali com a Maria, para que ela possa ter no material dela também. Mas eu quero colocar no YouTube também, para que quem quiser também possa assistir por lá. Então, beijo, Obrigada. gratidão, gratidão, gratidão. Amei, obrigada pela oportunidade. Há algum tempo também quero falar por aqui, então ó, já tem alguns temas sobre comunicação, sobre, né, esse posicionamento da mulher também, e o quanto você tem para contribuir com isso. Então, com certeza estaremos juntas em outras oportunidades aqui novamente, tá? Obrigadão pela confiança, pela ótima conversa de sempre. Gente, só um rapidinho para vocês. Eu conheci a Maria. A Maria foi. Quando eu saí, eu tinha alugado uma casa aqui em Dayal, e quando eu saí dessa casa, a Maria foi morar lá. Eu não conheci ela. E um dia ela fez um vídeo muito fofo, um stories, falando sobre as plantas que estavam lá. Que ela achou tão legal, que foram plantadas várias plantinhas e tal e tal. E aí chegou até mim, alguém mandou para mim. Aí eu comecei a seguir ela, enfim, depois a gente acabou se encontrando no grupo das meninas ali. E assim, essa foi a nossa história e hoje a gente está aqui compartilhando muitas coisas e como a gente se identificou e duas consteladoras, né, morando na casa e a gente fez já vários movimentos lá para que a casa se tornasse cada vez mais leve, o ambiente. E a gente tem uma história para contar, né, Nossa. Maria? E o quanto eu fiquei, né? E isso era um vídeo super alegre, super. Meu Deus, como as pessoas cuidaram desse jardim, né? E daí, de repente, nunca que eu ia imaginar que quem poderia ser e o quanto a gente se conectaria a partir disso, né? Mas olha só, foi a sementinha plantada e hoje eu colho frutos, né? É isso. E detalhe, gente, que esses dias ela trouxe morangos, que eu acabei dando para os meus filhos, que são aqueles morangos que o meu marido plantou na casa. É. E isso que eu chamo de fluxo da vida, olha só. É, Né? é verdade. É verdade. É fluxo da vida. Gratidão, Maria. Tudo de Beijo. bom para ti. Sempre fico à disposição. Um beijo para quem estava conectado também. Que tenhamos um bom resto de semana abençoado. Beijo, boa noite, gente. Até breve. Boa noite, até breve.